um mestre chega e pergunta para o seu discípulo: discípulo, você sabe o que é o Zen? E o discípulo responde: não, mestre, eu não sei o que é o Zen. O que é o Zen, mestre? E o mestre responde: eu também não sei. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse pequeno conto aí do início do vídeo que eu achei muito legal, achei muito bacana quando eu vi. Por quê? Porque os mestres, né, Zen, budistas, eles são conhecidos por falar assim, levantando o dedo, né, chamando atenção. Eles fazem assim para chamar atenção. E eu já tinha visto isso até em Osho, né, em alguns outros mestres fazendo, né, levanta o dedo assim para falar, olha, atenção, esteja aqui agora comigo enquanto eu falo, atenção, né. Então isso é uma coisa muito típica dos mestres. E esse mestre Zen, ele fala, né, ele pergunta para o discípulo: o que é o Zen? Você sabe o que é o Zen? E qual que é a diferença entre o mestre e o discípulo nessa história? É que o discípulo não sabe o que é o Zen. E o mestre também não sabe o que é o Zen, né? Não sabe definir o que é o Zen, não tem uma definição para o Zen. Alguns mestres falam, né? O Zen é estar aqui agora fazendo o que você está fazendo. É uma coisa tão simples, né? Mas a diferença entre o mestre e o discípulo aqui é muito clara. É que o não saber para o discípulo é uma coisa ruim, né? Eu não sei, nossa, eu não sei. Ou porque eu sou burro, ou porque eu tô muito atrasado, eu deveria saber, meu mestre tá me perguntando e agora eu tô constrangido de não saber aquilo. Então o não saber pro discípulo é sempre uma coisa ruim. E pro mestre o não saber é um orgulho, assim, no sentido, né, de... é uma coisa real, uma coisa boa, eu também não sei. E ele fala isso com dignidade, enquanto o discípulo fala isso se arrastando. E aí eu quis trazer esse exemplo porque quantas vezes na nossa vida, né, a gente fica muito preso nesse saber. Em que sentido? Não é só o saber do conhecimento, esse também, mas um saber que cria mais problemas pra gente. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? É o famoso jogar na cara, é o famoso ter que mostrar que eu sei. Então assim, gente, quantas vezes a gente tá numa situação com alguém, ou com o namorado, ou com um amigo, sei lá, qualquer pessoa, ou desconhecido mesmo, acabou de conhecer, com qualquer pessoa, e aí a pessoa tá contando uma história, por exemplo, e você sabe que a pessoa tá exagerando naquela história, mas ela tá ali, ela tá exagerando, ela pode até mentindo algumas coisas, mas ela tá exagerando, ela tá querendo falar da história dela e ela tá querendo impressionar as pessoas que estão ouvindo, então ela vai falar, exagerando o fato, não sei o quê. Gente, o quão inconveniente é você chegar e falar assim: ô fulano, peraí, você tá exagerando essa história aí só pra todo mundo acreditar, né? Sempre tem um bendito que tem que mostrar que sabe. E aí você pode falar: não, Bárbara, mas a pessoa tem razão, o outro tava mentindo mesmo, ou o outro tava exagerando uma história. Fala assim, e daí? É a escolha da pessoa fazer aquilo. O que a gente tem que se meter e falar? Não, olha, eu sei a verdade, viu? Eu sei a verdade, ele não tá me enganando não, viu? Basta você saber pra você ficar na sua postura e aquela pessoa tá contando vantagem, tá falando, você sabe que a pessoa tá contando uma vantagem, você sabe que a pessoa tá querendo angariar olhares, né, chamar atenção, mas e daí que a pessoa tá querendo chamar atenção, gente? Mas e daí que a pessoa escolheu fazer aquilo? Você tá consciente. E aí o que acontece? O que precisa nesse momento? Precisa de pelo menos uma pessoa sendo presente, sendo a consciência naquela situação. Mas não. Você é orgulhoso, vaidoso, e você vai virar e vai falar: olha aqui, tá vendo? Eu tô sabendo que você tá contando vantagem. Ou então não fala na cara de todo mundo, porque não tem essa coisa de falar na frente de todo mundo, mas pega um amigo depois no banheiro e vai falar: aqui, nossa, tudo que aquela pessoa tava falando ali, ela é mó mentirosa, ela tá inventando só pra chamar atenção.
E aí, uma pessoa que teve uma atitude inconsciente, né? Que foi movida pelo ego, gerou em você também uma atitude inconsciente de ser movido pelo ego. Então já basta um inconsciente. Outra situação em que isso acontece, né? Sei lá, gente, às vezes com parceiro, com namorada, com namorado, com alguém assim no momento de intimidade, às vezes a pessoa se contradiz um pouquinho, né? Porque a pessoa fala, não, eu sempre sou assim, eu gosto disso, e aí você vê a pessoa tendo uma outra atitude num outro momento, né? E aí se você percebe, o que você só observa, só deixa a pessoa ser. Às vezes a pessoa falou tanto que ela queria um tipo de coisa, que ela era um tipo de pessoa, mas ela falou tanto porque, na verdade, ela queria muito experimentar uma outra situação. E aí, quando você vê ela experimentando uma outra situação, seja uma roupa, seja um estilo, seja uma escolha, aí eu jamais vou ler livro desse autor. De repente, você vai no quarto da pessoa, na casa da pessoa, vê um monte de livro daquele autor. Nossa, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa me escondeu. Não, às vezes ela estava escondendo dela mesma, né? E às vezes ela acabou de comprar o livro porque ela falou, gente, eu vou quebrar meus preconceitos, eu vou... Vai saber. Só que se a gente for orgulhoso, for metidão, né? Porque o metido, o que é o metido? Ele se mete mesmo. O metido é porque ele se mete onde não é chamado, né? Ele é arrogante. Então, o que ele vai fazer? Nossa, hein? Depois você me fala que nunca ia ler livro daquele autor. Eu vi lá no seu quarto, vi lá um monte de livro. O que você tem a dizer sobre isso? Que saco! Deixa a pessoa escolher, né? Deixa a pessoa mudar de ideia, deixa a pessoa ser, gente. Você nunca vai entender o outro. Fique bem com isso, a gente nunca vai entender o outro. A gente tem que ficar bem com isso, ninguém vai entender a gente também, não queira ser compreendido. Então, essa pequena parábola do não sei e do sei, aliás, do não sei e do também não sei, é o quê? Vamos ficar bem com o não saber. Não precisamos toda hora falar, olha, eu tô vendo o que você tá fazendo, hein? Olha, eu sei de tal coisa, hein? Que saco. É muito chato. É muito chato a gente conviver com uma pessoa que sabe de tudo. É muito chato a gente conviver com alguém que vai jogar na nossa cara uma mudança que a gente fez, não é? A gente não gosta. Então não façamos pro outro isso também. Porque isso é terrível. O recadinho de hoje é muito rápido, sabe? Eu quis fazer um vídeo bem rapidinho mesmo, que nem é o meu costume, mas é só para trazer essa mensagem. Vamos ser mais como o mestre, sabe? Não sei. Não preciso saber, não preciso ficar mostrando que sei. Eu sei, eu tenho que falar que eu sei mais do que aquela pessoa. Entende? O que é melhor para ela. Eu sei mais não é no sentido de informação, que vocês estão me entendendo, né? É eu sei o que é melhor para ela, eu sei o que ela devia fazer, eu sei o que combina com ela ou não. Entende? Então, esse não saber do mestre, ele é libertador. Ele tira a gente desse julgo. Teve uma menina que perguntou num vídeo pra trás, falou assim, Bárbara, faz um vídeo falando sobre julgamento, mas principalmente sobre como a gente não julgar os outros. Eu gostei muito, né? E mais pra trás eu fiz um videozinho sobre julgamento falando o contrário, falando como lidar quando as pessoas te julgam. Então, hoje eu queria falar um pouquinho disso, mas não trazer o tema julgamento só, sabe? Trazer o tema de ficar bem. Quando você tá vendo uma situação, não tente ser o justiceiro nesse sentido, gente. Use o seu senso de justiça para liberdade. Para que serve uma justiça boa, bem aplicada? Quando você é justo de uma forma realmente justa. Quando você deixa o outro fazer as escolhas que ele quer. Porque quem é você? Para ir lá e criticar uma escolha que ele fez? Para ir lá e falar, olha... Eu sei que aquela pessoa falou isso hoje, mas ontem ela falou outra coisa. Eu tô sabendo, viu? Eu tô aqui. Que chato, gente. Que chato, não é? Então, vamos ficar bem com ver as pessoas fazendo escolhas que nós não faríamos. Que a gente, no lugar daquela pessoa, a gente não faria aquela escolha, a gente não falaria aquilo, a gente não se exibiria daquele jeito. Será mesmo? Tenho as minhas dúvidas, porque a gente observa muito melhor o outro do que a gente mesmo. Mas, tudo bem. Naquele momento você achou que você não faria aquilo. Ou você achou que aquilo não combina com a pessoa. O que é pior, né? Porque o que você tem a ver com a vida do outro? Então, assim, nesse sentido, vamos ser esse mestre. Vamos ser esse mestre porque é libertador.
a gente tá no meio de pessoas que vão falar, que vão tal se colocar. Às vezes a gente vê que a pessoa tá se exibindo, ou às vezes a gente vê que a pessoa tá com medo. Gente, eu já me deparei com situações que tinha uma pessoa com muito medo de uma situação. E ela tava tentando ser forte, tava tentando segurar, né? E aí, né, tava todo mundo mais ou menos percebendo aquilo e fazendo silêncio pra pessoa conseguir passar por aquela situação e tudo. Era uma situação médica, tá? No hospital. E a pessoa tava com aflição de injeção. A maioria das pessoas ali não tinha aflição de injeção, mas aquela pessoa tinha. Então aquilo pra ela era uma coisa que ela tava encarando naquele momento. E aí tava todo mundo meio que, né, deixando ela enfrentar o momento dela e tudo. E aí chega, uma das pessoas chega. Aqui, eu tô vendo que você tá morrendo de medo da injeção. Tá dando na cara que você tá com medo. Gente, Isso ajudou a pessoa? Não. Isso não ajudou a pessoa, isso não contribuiu pra nada. A pessoa que falou aquilo só falou porque ela tem uma compulsão, e nós somos compulsivos com isso, em mostrar que estamos sabendo mais que todo mundo. Olha, eu tô vendo que você tá morrendo de medo. Aí a pessoa que tava tentando ser forte, segurar, não olhar pra agulha, começou a chorar. Começou a chorar, falar, mas pra mim é difícil mesmo. E aí essa pessoa virou, não, mas você vai conseguir. É, né? Depois que você fez o outro chorar, você vem consolar. Que saco, gente. Que saco. Sabe? Isso é muito estranho. Então, assim, hoje eu queria falar disso, né? Vamos ficar mais na nossa. Vamos ficar mais na observação. Eu tô observando, eu tô vendo, eu sou consciente, eu sei que uma outra pessoa tá com medo de coisas que eu não teria, eu sei que uma outra pessoa tá querendo só se exibir. Eu não vou ficar falando pra todo mundo, muito menos pra pessoa, olha, eu tô vendo o que você tá fazendo, eu tô vendo o que você tá... E daí que eu tô vendo? E daí que o mundo todo tá vendo? É a escolha da pessoa, deixa. E se você deixar a pessoa, daqui a uns dias, daqui a um tempinho, a pessoa já vem diferente, já vem mais fortalecida, já vem falando, né? Nossa, aqui, eu comecei a ler livro daquele autor que eu falei que eu nunca ia ler, a pessoa fala espontâneo. Mas se você vira esse cobrador, essa pessoa que mostra que sabe da vida do outro, é um saco. Porque não tem como a pessoa ficar à vontade com você se você é uma pessoa que sabe da vida dele. Eu te conheço, eu sei que você é assim. Ou então, eu te conheço, eu sei que você não é assim. Que conhece, gente? Que conhece? Cada um tá se conhecendo o tempo todo, a gente não se conhece. Então vamos deixar o outro ser livre para ser quem ele é. E você vai sentir uma liberdade muito maior quando você assumir com dignidade essa necessidade de não saber. Ou essa falta de necessidade de ter que mostrar que sabe o tempo todo. Tá bom? Beijinho, até mais.